Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar sobre o comportamento do acionista majoritário nesse início de 2025, John Textor, que vem causando uma espécie de incerteza em parte dos torcedores do Botafogo, porque até o momento o que se ouve dizer é muita gente saindo e pouca gente chegando. Muitas saídas, poucas chegadas, ou nenhuma até o momento confirmada, né? E a imprensa sempre falou sobre desmanche. A verdade é que ainda não houve um desmanche no Botafogo, mas, de certa forma, o time campeão de 2024 ele já não tem a mesma identidade. Já não é o mesmo time, até mesmo por conta da saída do treinador Arthur Jorge. O John Textor já havia avisado. Muitas vendas, já havia falado isso no final do ano. Muitas vendas, vender muito. Todavia, completou com comprar ainda mais. A questão é que, apesar de estarmos ainda no dia 15 de janeiro, o torcedor do Botafogo tem se deparado apenas com propostas feitas, mas recusadas pelos grandes jogadores que poderiam vestir a camisa do Botafogo para 2025. E aí? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, quero agradecer a você que está ligadinho aqui no nosso canal Dois Toques. Estamos na rota dos 40 mil inscritos e aí contamos com você. Você que é torcedor do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo, independentemente da sua torcida. Quero mandar um abraço até para os flamenguistas que estão ligados aqui no canal, para o Felipe Freitas. Um abraço para você, Felipe. E também, meu amigo Léo Nação, que está voltando com tudo nessa temporada. Vai ter podcast aqui no Dois Toques, Léo Nação vai participar com a gente. Mano, um abraço também pro Wilson da Gama, ligadão no Vasco, vai participar também no Dois Toques. E a Bruna Meloni, a nossa repórter do Flusão, essa temporada aí também aparecendo no Dois Toques. Bom, vamos lá. O Botafogo está sofrendo um desmanche, sim ou não? Eu vou começar a falar dos profissionais que estão nos bastidores, né? O sucesso ele tem um preço, porque o profissional que gosta de desafios, quando ele chega no topo, ele quer um novo desafio. Isso não é, de certa forma, ruim para o clube, né? É ruim que você tem que procurar um profissional novo, né? Mas o Botafogo, por exemplo, perdeu Pedro Martins, diretor de futebol, perdeu Rafael Ganem, diretor comercial. Esses caras chegaram no topo, esses caras chegaram no ápice. O Ganem veio do Flamengo. Flamengo campeão também de Libertadores, Flamengo com a camisa mais vendida da história. E esse cara veio para o Botafogo. Chegando no Botafogo, agora ele vai para outros desafios. Então, profissionais que não são acomodados e de áreas que realmente exigem, né, renovação o tempo inteiro, eles vão buscar o tempo inteiro desafios diferentes. E, inclusive até em situações mais complicadas, como a do Pedro Martins no Santos, né? Então, é um profissional que gosta muito de desafios. E o Ganem agora vai também desenvolver grandes ideias, novos projetos em outros lugares, né? Bom, agora, afora essa questão dos bastidores, tá tendo desmanche no Botafogo? Bom, se algumas saídas se confirmarem, eu digo que é um desmanche. Júnior Santos ainda não está confirmado, mas a proposta é muito boa. Para o Botafogo, para o jogador, né? Bom, Gregori tem proposta do Al Rayyan, a proposta não é boa para o Botafogo. Para o Gregori, o salário é tantas vezes maior, tal. Todavia, para o Botafogo a proposta não é boa. Não é boa. E por mais que haja uma pressão do staff e tal, o Botafogo só vende se quiser. Ele é jogador do Botafogo, a proposta é muito baixa. Mas supondo que Júnior Santos, Gregori, Luiz Henrique Almada já foram, Igor Jesus, você começa a perder a identidade quase que total desse time, né? O Gregori faz parte de um meio-campo que não tem igual no futebol brasileiro. Marlon Freitas e Gregori. Tem o Alan e tal. Não tem as mesmas características do Gregori, né? Muito difícil ter um meia com as mesmas características do Gregori. É um volante com qualidade na saída, fez gols importantes na temporada e um número de roubadas de bola quase que inigualável no cenário nacional. Se o Botafogo perde o Gregori e perder quase toda a linha de ataque, só o Savarino vai continuar, se o Júnior Santos e o Igor Jesus forem embora imediatamente, né?
Luiz Henrique e o Almada já foram. É um desmanche. Aí sim estamos falando de um desmanche. Até o momento, o Almada foi para o Lyon. É a única negociação que foi concretizada. O Luiz Henrique ainda não se sabe para onde vai, porque depende muito de diversas situações, né? Se for para o Lyon, ou simplesmente de ser vendido, né? Ou para a Itália, ou para a Inglaterra. O próprio John Textor já falou que o caminho do Igor Jesus natural é a Premier League. Quando? Não sei. Então o torcedor do Botafogo, ele confia, é claro, no trabalho do John Textor. Ele sabe que quando o John Textor falou vamos vender muito para comprar ainda mais, ele não falou primeiro, porque a ordem dos fatores nesse caso altera o produto. A frase não foi vamos comprar ainda mais para vender muito. Não. Ele falou vamos vender muito. E vai vender mesmo. O Almada não dá para considerar uma venda, né? Porque ele foi anunciado pelo Lyon com empréstimo até final de junho, né? 30 de junho de 2025. Aí provavelmente o Lyon vai exercer a compra, né? Tipo Chaves comprando churros. Luiz Henrique tem tudo para ser uma grande venda. Igor Jesus tem tudo para ser uma grande venda. O próprio Júnior Santos, com a idade que tem, se for para o Atlético Mineiro, tem tudo para ser uma venda muito além do que o Botafogo poderia esperar. Vender muito. O Botafogo vai vender muito. E não é muito em questão de quantidade de jogador. É grana. É grana. Então a gente não pode se surpreender com essas vendas, porque são vendas que estavam no script. Agora, para comprar ainda mais, se nós fizermos um cálculo do valor dos jogadores que o Botafogo está querendo, olha só, esses valores ultrapassariam 300 milhões de reais. O valor da proposta pelo Cúcio Hernandes, mais o valor da proposta pelo Bitelo, mais os valores adquiridos pelo Jair, pelo Léo Link. E ainda tem proposta na mesa por outros jogadores que a gente ainda não sabe quem são, né? Ainda tem a proposta também do Marlon Gomes. O Botafogo fez proposta pelo Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk. Se nós somarmos essas quantias, nós temos um Botafogo extremamente agressivo. É que nenhuma dessas contratações se confirmou ainda. Tem duas que já estão aí 99%, que é o goleiro Léo Link e o zagueiro Jair, né? Só falta mesmo anunciar oficialmente. Mas se o Botafogo tiver sucesso, por exemplo, na do Bitelo, Marlon Gomes e Cúcio Hernandes, o John Textor vai ter cumprido a sua palavra. E, de certa forma, há uma possibilidade de se montar um time até mais rejuvenescido e, quem sabe, até melhor do que o de 2024. Mas, até o momento, não passam de promessas. As certezas são as saídas. Claro que grande parte desse desmanche que foi feito no Botafogo, o Flamengo também teve desmanche, se for contar jogadores reservas, né? Saiu o Davi Luiz, saiu o Fabrício Bruno, que foi titular quase a temporada inteira, né? Alguns jogadores estão saindo mesmo. No Botafogo, Tietê, Eduardo, Marçal, Pablo, uma série de atletas, Hugo, Lucas Alter estava para sair, ainda não saiu. Gatito Fernandes, quase todos reservas, né? O Eduardo foi para o Cruzeiro, Tiquinho Soares foi para o Santos. Até o momento de titular, Almada e Luiz Henrique, são as confirmações. Então, não dá para se falar num desmanche do time campeão. Dá para se falar em desmanche do elenco campeão. E é um desmanche natural. O Botafogo quer renovar o seu plantel. Grande parte dos jogadores que saiu é do time de 2022. Alguns do de 2023. Então o Botafogo em 2025 quer renovar o seu elenco. Isso eu entendo, é um pensamento natural da Eagle. Mas o torcedor do Botafogo já começa a ficar um pouco desconfiado. Quando é que esses jogadores virão? Março, abril, será que até lá o Botafogo não vai conseguir ser campeão da Supercopa do Brasil ou da Recopa? Porque no momento a cabeça do torcedor está voltada para a Supercopa do Brasil e para a Recopa. No momento o torcedor do Botafogo quer saber se vai ter time para jogar dia 2 de fevereiro e para competir com o Flamengo. Se vai ter time para ganhar do Racing na Recopa. Então, por mais que John Textor já tenha avisado antes sobre essas vendas e sobre posteriores compras, e o que o Botafogo tem mostrado no mercado é que vai continuar sendo agressivo, na prática a gente está vendo muita gente sair. Muita gente sair. E gente importante, como o Júnior Santos,
que a torcida, na maioria, não gostaria de ver o Júnior Santos indo para o Atlético Mineiro. Quem tem que entender o lado do jogador é o empresário. O torcedor do Botafogo tem que entender o lado do Botafogo, né? Ah, porque eu entendo o Júnior Santos. Não, o Júnior Santos já tem um empresário para entendê-lo. O torcedor tem que entender o lado do clube, né? E para o clube a saída do Júnior Santos, sinceramente, não vejo como positiva. A do Tiquinho, bem mais positiva, principalmente porque você tem um Cúcio Hernandes aí na mira, né? Mas até o momento, John Textor não precisa provar nada para o torcedor do Botafogo, mas precisa mostrar que o Botafogo vai disputar em fevereiro os torneios para os quais se candidatou e se gabaritou para poder conquistar, conquistando Libertadores e Brasileirão. Até o momento, muito mais incertezas do que certezas. E aí eu não estou falando do Pedro Certezas, obviamente. Eu fico por aqui. Um abraço para todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.